E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje é dia de review, hoje é dia de resenha e é dia de quadrinhos. Quero falar com vocês sobre esta obra sensacional, é item de colecionador para você conhecer um pouco da história dos quadrinhos. E é claro que eu estou falando de Dan Brand e outros clássicos pelo inigualável Frank Frazetta, um dos melhores ilustradores do século XX. Esta aqui é a versão brasileira da obra, editado e publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca em Nanquim no ano de 2021, com preço de capa de R$ 79,90. Eu me recordo de ter pago bem recentemente algum valor na casa dos R$ 27 naquelas promoções malucas que a Amazon faz. Mas antes de eu dar a minha opinião sobre os personagens, a arte e a história da obra, eu te convido a participar do nosso grupo de WhatsApp, tem o link na descrição desse vídeo. E se você quiser ajudar o canal, gosta do conteúdo, gosta do trabalho que eu faço, tem também um link para você realizar as suas compras na Amazon, sem gastar nada mais por isso. Uma parte das comissões são revertidas para conteúdo, para aquisição de quadrinhos aqui do canal. Bom pessoal, o Frank Frazetta é um artista que dispensa apresentação. Ele foi um dos ilustradores que mais produziu e um dos mais reconhecidos do século passado. Possui trabalhos em diversos meios, como quadrinhos, cartazes, capas de álbuns, livros, entre muitas outras coisas. E ele é dotado de um estilo facilmente reconhecível. O Alessandro do Ministério dos Quadrinhos tem um vídeo de uma obra muito boa sobre a arte do Frank Frazetta, que é intitulado As Pinturas Fantásticas de Frank Frazetta. Veja bem, não é um quadrinho, é um livro, mas tem muitas das capas foram ilustradas pelo Frank Frazetta ao longo de todo o trabalho, toda a carreira dele como ilustrador. E a arte do Frank Frazetta de fato é para ser apreciada, contemplada com bastante calma. Tanto é que para finalizar esta obra aqui, esse quadrinho, eu levei aí 3 dias de leitura, 3 noites, melhor dizendo, de leitura, porque de fato é algo que te remete ao passado, ao início do trabalho do Frank Frazetta como ilustrador. Deixarei um link na descrição desse vídeo, mais um, direcionando para o vídeo do canal Ministério dos Quadrinhos, que apresenta essa obra do Frank Frazetta, né? Ou melhor dizendo, essa obra que ilustra os trabalhos do Frank Frazetta. No prefácio desta obra aqui, tem coisas bem interessantes, informações que eu desconhecia, como por exemplo, Dan Brand é a obra mais longeva do ilustrador Frank Frazetta, e essas aventuras do Dan Brand foram publicadas originalmente como histórias secundárias nas edições de Durango Kid, lá no início dos anos 50. Algum tempo depois, a Magazine Enterprises, que publicava Durango Kid, reimprimiu essas histórias em edições dedicadas apenas a elas e foram chamadas de White Indian. Mas todas essas publicações eram em preto e branco ou em edições de má qualidade. Até que enfim surgiu uma edição, que reuniu todas as histórias do Frank Frazetta sobre o Dan Brand, coloridas e de alta qualidade. E foram incluídos aqui também outros clássicos do autor, a maioria na verdade daquilo que o Frank Frazetta fez para a Heroic Comics. A vida do Dan Brand no início da história era muito boa, já que a família dele possuía muitos bens. Porém, no dia do casamento do Dan com a Lucy, que era a noiva dele, ela morre ao entrar na frente da trajetória de um projétil disparado pelo Bradford, que é um cara que não aceitava o casamento entre eles. Isso acabou forçando o Dan Brand a iniciar uma caçada em busca de vingança, que o direcionava para o oeste selvagem. Mas como o Dan foi criado na cidade, ele não tem conhecimento ou mesmo preparo para enfrentar os desafios da vida selvagem, e ele acaba entre a vida e a morte após lidar com um urso. O Dan é salvo por uma tribo de índios e acaba criando um forte relacionamento com o Tipi, ou Tipi, que é o filho do chefe daquela tribo e que é conhecido como Grande Cervo. E no final dessa historinha aqui, deste primeiro capítulo, fica estabelecida então uma parceria e duraria muitos anos entre o Dan Brand e o Pete. E é isso, gente. As histórias do Dan Brand com o Pete, elas perduram até a página 140, mais ou menos. E dentre essas histórias tem algumas que tratam sobre o desbravamento no oeste norte-americano, ou seja, tem muitas histórias que ilustram os confrontos entre colonos
e a população indígena da época. E também existem outras histórias aqui que mostram um pouquinho sobre a guerra de independência entre esses colonos e o o Império Britânico. Tem também outras histórias, como por exemplo sobre o Apache Vitório, né, que foi um personagem real, e o Frank Frazetta faz muito disso aqui na obra dele, né, traz personagens reais e dentro desse universo fictício, né, e trabalha de uma forma, né, que faça acreditar que o Dan Brand foi responsável pelas talvez maiores vitórias dos Estados Unidos contra a Inglaterra durante esta guerra da independência. Tem também umas duas historinhas sobre o Rastro Colt, que é um delegado federal. Gostei das histórias, tá? Achei elas bastante interessantes por ser westerns, né? Eu gosto de western. E algo importante que eu queria destacar aqui é que fazia muito, mas muito tempo eu não sentia a necessidade de utilizar um dicionário para entender alguns termos, algumas palavras que foram utilizadas dentro da obra. Algumas pessoas vão dizer, são histórias bobinhas, né, que não tem muita profundidade, algo mais serializado, histórias datadas. Mas assim, gente, nós precisamos entender que isto aqui é um clássico. Então é preciso da nossa parte respeitar a obra no sentido de fazer um esforço e não trazer o que se passa aqui para os nossos olhos, né? Da nossa realidade, do nosso tempo. Nós temos que lembrar que essas histórias foram escritas para o público lá da década de 50. Isso não significa que fossem pessoas mais ingênuas do que nós. Mas o público-alvo, principalmente de quadrinhos, eram crianças, né? Pessoas mais jovens e não adultos, quem normalmente consome os quadrinhos aqui no Brasil e mesmo lá nos Estados Unidos. E o interessante do Dan Brand é que, apesar dessas historinhas, como eu disse, né, serem um pouco mais voltadas para o público mais jovem, ele não tem receio de mandar os bandidos para a vala, não. Então, mesmo aqui nesse tipo de obra, é preciso nós termos um pouco de atenção, porque existe violência sim, tá? Não aquela violência totalmente explícita, né? Aquela violência visceral, mas tem o atiro de flechas, de espadas, de armas de fogo, que resultam na morte de pessoas, né? De personagens, melhor dizendo. E o Dan Brand mesmo, por 2 ou 3 vezes, ele atravessa a espada no inimigo, ali no vilão daquela história em questão. Também existe aqui no final de cada história, vou procurar uma aqui para exemplificar para vocês, uma espécie de panfletagem que ocorria. Então, encontrei aqui. Então olha só, nós temos aqui, afastar um pouquinho mais, que dá para ver bem, uma espécie de panfletagem, tá? Aqui no caso é o Inimigo da Juventude. Então são historietas que serviam de alguma forma para passar a imagem, principalmente para o governo, de que os quadrinhos se preocupavam com a manutenção da sociedade dentro daquelas normas que vigoravam dentro daquele período. Bom, se é possível resumir essa obra aqui dentro de 1 ou 2 termos, né? Ela é um resgate histórico. Todo mundo fala que é um resgate histórico, Diego, mas porque de fato é um resgate histórico do trabalho do Frank Frazetta, do trabalho inicial dele, né, na quadrinização de temas um pouco mais adultos, e também representa algo para a história, né, dos quadrinhos norte-americanos. Então, assim, se você é leitor de quadrinhos, talvez esta obra não seja para você. Agora, se você é colecionador, é um item importante e que deveria estar na sua coleção. Eu me considero muito mais leitor do que colecionador, mas eu não me arrependo de ter comprado essa obra, né? Ainda mais pelo preço que eu paguei, porque isso aqui me ajuda a visualizar o contexto de evolução dos quadrinhos e das ilustrações. Veja bem, a arte, ela é muito bonita e você não precisa nem comprar outras obras do Frazetta para ver
para perceber esta evolução que ele tem como ilustrador. Basta realizar uma pesquisa rápida no próprio Google em busca dessas ilustrações para você ver como ele evolui, justamente por ser um resgate histórico. Por isso não farei como normalmente eu faço nas obras, nos vídeos de resenha, né? Não darei notas para esta obra. Se eu recomendo ou não, se você é colecionador, eu recomendo, tá? É um item, novamente repito, interessante para ter na sua coleção, mas se você procura apenas um material para leitura, né, não tem... Mas se você procura um material apenas para ler e não pretende fazer uma coleção, então talvez não seja a melhor das obras para você adquirir. Eu vou ficando por aqui. Se você me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.